naquilo que o Espírito de Deus quiser trazer para nós, nossas vidas nesta vida. E me veio uma palavra sobre a preocupação de Jesus, o bom pastor, com as ovelhas. Essa metáfora de ovelha, de nós ser chamados de ovelha, é porque a ovelha é um animal que tem uma série de deficiências. A ovelha é um animal que precisa ser cuidado. E a metáfora que me remete é Jesus, o bom pastor. Ele continua sendo nosso pastor. Aleluia. Mesmo que você esteja sozinho, mesmo que você esteja lá na tua casa, onde você estiver, o bom pastor vai estar com você. Aleluia. E essa metáfora de ovelhas que me trouxe hoje lá, nesta ceia, é que Jesus está preocupado com o rebanho dele, Rogério. Jesus, quando partiu, quando ele passou por aquele processo da morte, antes ele falava assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então você vê que a importância que tem a tua vida, a minha vida, a nossa vida para Jesus. Dele dar a vida dele pela minha vida. Ele trocar a vida dele pela tua vida. E Jesus então, no capítulo 10 de João, que vocês conhecem, é um capítulo muito conhecido na Bíblia, e nós já conhecemos de cor, de salteado, que Jesus se apresenta como o bom pastor. Por que ele se apresenta como bom pastor? Porque nós, como ovelhas, carecemos ser pastoreados por ele. E ele fala então: eu lhes asseguro que aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Aleluia. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, irmãos. Esse ano foi o ano, para mim foi difícil. Não sei se para vocês foram. Mas para o Brasil, para muitas famílias, foi ano difícil. Foram anos de choro, anos de lágrimas. Ano que o Brasil teve que chorar. Que muitas famílias tiveram que chorar. Mas diante deste quadro tão difícil, Laubert, nós podemos contar com o bom pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor que cuida de nós. O pastor que cuida das ovelhas. Que fala com as ovelhas, que dá caminho para as ovelhas, que dá orientação para as ovelhas. Aleluia. Se buscarmos entre os homens da terra alguém que possa nos dar direção, não encontraremos. Buscarmos exemplos de homens que possam nos orientar, não encontraremos. Mas por isso Jesus se apresenta conosco, com a igreja, com o povo dele, como o bom pastor. Ele vai nos conduzir a pastos verdejantes. São João capítulo 10. São João capítulo 10. Então ele fala assim: eu falo com as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. É tempo de não tirarmos os nossos olhos das Escrituras sagradas e dos ensinos que Jesus trouxe
para nós. Nós vemos durante o tempo que Jesus estava no meio caminhando com os discípulos, eu vou continuar lendo aqui, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Ele não te chama por apelido, ele te chama por nome. Aleluia, é verdade, Deus. Esse leva para fora é conduzir, é cuidado. E Jesus, irmãos, antes de você chegar lá, ele já está lá. Antes de eu ir lá, ele já está lá. Glória a Deus. E aí, nós entendemos que esse bom pastor, ele tem cuidado das suas ovelhas. Nós estamos vendo hoje um problema muito sério no rebanho do Senhor. Está se dispersando. Alguns estão perdendo a fé. Alguns estão desanimando. Alguns estão lutando para manter, estão queimados praticamente, totalmente queimados. E Jesus então, ele é esse bom pastor. Antes dele partir, ele disse assim: olha, eu vou. Mas ele deixa uma esperança, ele deixa uma promessa. Mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, eu estiver, vocês estejam. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele não vai te deixar. Graças a Jesus. Nos momentos de solidão, nos momentos de tristeza, no momento de dificuldade, no momento de alegria, o bom pastor vai estar conosco. Aleluia. Se você está aqui hoje, minha irmã, está sofrendo uma dificuldade na sua vida, na tua família, na tua casa, um conflito, saiba que o bom pastor, Aleluia. o bom pastor, Glória a Deus. Glória a Deus. eu quero deixar essa palavra de final de ano para você. E Jesus então se preocupa com o rebanho dele, tanto que quando ele ressuscita, a primeira coisa que ele faz com os discípulos, ele se apresenta aos discípulos, e ele se apresenta a Pedro e diz: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Está lá em João, no final. Olha a preocupação de Jesus com o rebanho, o cuidado com o rebanho, o cuidado com as ovelhas. Quando ele vai restaurar Pedro, depois de eles terem passado um tempo junto, Jesus perguntou: Simão Pedro, filho de João, você ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: então cuide dos cordeiros, as crianças, os pequeninos. Ontem eu vi uma estatística que meu coração balançou. É impossível a gente ver certas coisas hoje e o coração não balançar de angústia, de tristeza, que mais de 40%, 50% dos que sofrem com essas guerras na Síria, nesses países, com os refugiados, são os cordeirinhos, são as crianças. Mostrando lá a Unicef, mostrando que a maior parte daqueles que sofrem com as guerras são as crianças. O cuidado com as crianças, com esse rebanho mirim, com esse rebanho infantil, a igreja precisa ter o olho muito atento. Foi o que Jesus falou: olha, Pedro, se você me ama, você tem amor por mim, então cuida desses cordeirinhos, cuida dessas crianças, cuida desses pequeninos, porque é uma geração que está vindo. E aí, o cuidado de Jesus com o rebanho era com as crianças, primeiro com as crianças. E depois ele fala assim, no outro versículo, é que ele vai falar
sobre, falar com Pedro sobre cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Olha aqui, ó. Presta atenção. Porque depois ele fala no versículo 16 de João 21. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Se Jesus falou que as ovelhas precisavam ser pastoreadas, Sebastião Luiz, presbítero Rogério, Albert, obreiros dessa igreja, é porque elas estariam mudando de maneira errante. O rebanho, ele fala: pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, vão atrás das ovelhas que estão desgarradas. Existem várias qualificações de ovelhas, você sabia? Tem mais de 700 tipos de ovelhas. Você imagina? Tem ovelhas que só andam nos montes. Só nos montes. Tem ovelhas que só andam em lugar plano. Tem ovelhas para lã. Tem ovelhas que é para abate, para carne. Tem ovelha que é para leite. Tem vários tipos de ovelhas. Não sei qual que você é. Tem as ovelhas negras. Tem as ovelhas bravas, briguentas. Tem as ovelhas que estão andando mancando, coxas. Oh, meu Pai. Não sei. Por isso que Jesus falou: pastorei as minhas ovelhas. Tem ovelhas que estão vivendo em pecado. O pecado, muitas vezes, não se fala mais no pecado, né? Só se fala na bênção, na prosperidade. Mas tem aquelas ovelhas, Alberto, que elas precisam ser confrontadas porque estão no pecado. E o pecado, ele contamina o rebanho. Ele destrói o vigor do rebanho. O pecado. As ovelhas em pecados, elas precisam ser chamadas de lado, Sebastião, e serem confrontadas, para que elas venham ser curadas. Mas mesmo assim, quero deixar essa palavra de final de ano para vocês. Jesus é o bom pastor. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o bom pastor. Existem ovelhas que talvez elas estão já com os pés lá fora. Elas estão lá fora, quase na boca do lobo. Mas o bom pastor, aleluia, ele vai lá e tira a ovelha da boca do lobo. Aleluia. Meu Pai, poderoso. Tira. Tira da boca do lobo, pai. Tem ovelhas que o lobo já grudou no pescoço dela e já está levando embora. Mas o bom pastor, ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mesmo que ele morra na boca do lobo, mas ele salva a ovelha. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus nos chama para esse cuidado pastoral. Jesus nos chama. E nós vemos aqui: disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele diz: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Meus irmãos, Jesus está preocupado com o rebanho. Ele continua preocupado com o rebanho. Lá em Águas de Lindóia, o pastor Orlando Silva, o patriarca Orlando Silva, trouxe-nos uma palavra. Deus da vitória, Jesus.
trouxe uma palavra para nós, dizendo o seguinte, nunca tinha atentado aquela palavra. Quando aquele endemoniado, chamado demoniado dos Gadarenos, que Jesus expulsou, quantas legiões foi? Uma legião de demônios daquele Gadareno. Eram muitos demônios até que Jesus eles pediram para entrar nos corpos. Né? E Jesus então permite que eles entrem nos corpos e eles caem no despenhadeiro. A relação que o pastor Orlando Silva nos trouxe, quando tinha muito assim, atentado para ela, Satanás, ele investiu em uma pessoa só, com potencial de uma legião, acho que é 12 mil demônios, não sei quantos mil demônios, em uma pessoa só, para imobilizar, para deixar aquela pessoa imobilizada, uma só. Aí ele falou assim, vocês imaginem, pastores, quanto que ele vai investir para imobilizar a vida de vocês? Meu Deus. Mas aqueles demônios, eles não tiveram poder, Jaira, de poder destruir a vida daquele homem, porque diante daquele homem estava o bom pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. E a igreja, ela está guardada pela mão do bom pastor. Ezequiel capítulo 34. Deus se apresenta como pastor do seu povo. Deus amado. Eu não tenho podido estar muito com vocês, lá no tempo não pude estar muito com vocês, mas eu quero deixar essa palavra para vocês nesse final de ano. Que o Senhor está com vocês. Aleluia. Que o bom pastor está com você. Que o bom pastor está conosco. Nos momentos de angústia, de dificuldade. Ezequiel 34. Eu vou fechar com esse texto. Não tem muito tempo assim. Nem que preparei muito. Sabe aquele sermão que você não fica muito fechado nele? Mas eu estou dando uma palavra para vocês, irmãos, que o Espírito de Deus trouxe para mim. Que diante de toda a dificuldade que nós enfrentamos esse ano, você tem um bom pastor. Aleluia. Talvez para alguns foi mais difícil, para outros foi menos difícil. O Brasil está sendo difícil. Mas nós temos um bom pastor. E Deus é esse bom pastor. Veio a minha a palavra de João, Ezequiel 34. Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a palhada, vestem da lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Olha a preocupação de Deus com o rebanho. Olha a preocupação do Senhor com a igreja dele. Deus ainda continua, irmãos, atencioso com a igreja dele. Não pense que a igreja do Senhor, ela está sendo cuidada. E aí, vocês comem a palhada, vestem da lã, abatem-se dos melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curam a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas. Quantas ovelhas desviadas? Pense, faça aí. Se vocês fizeram um período de oração aqui agora, para a salvação de almas, faça um período de oração.
Relacione quantas ovelhas, quantas pessoas você conhece do rol da tua amizade, do rol que já passou pela igreja, que não está mais no nosso meio, que já se desviaram, que já foram destruídas pelo lobo, desviadas pelo lobo. Quantas? Quantas estão afastadas? Faz uma lista. E põe o teu joelho no chão em favor dessas ovelhas. E aí, a orientação do profeta era essa: olha, vocês não curou a fraca. Curar a fraca. Eu estou me sentindo pastor ovelha hoje. Estou me sentindo pastor ovelha. Pastor também é ovelha. Curar a fraca. Enfaixar a ferida. Vocês não trouxeram de volta a desviada e nem procuraram as perdidas. Não pode alguém, irmãos, deixar o rebanho do Senhor de qualquer forma, não. E amanhã Deus vai cobrar da gente, viu, Albertinho? Vai cobrar dos pastores, vai cobrar da igreja. Ninguém pode sair daqui, desse meio, sem ser confrontado, sem ser alertado, ninguém pode sair daqui, desaparecer, vem aqui, aparece, depois desaparece, ninguém mais sabe. Você lembra do fulano e tal? Sumiu, nunca mais ele veio aqui, desapareceu daqui. Ainda a pessoa é rebelde mesmo, mas a orientação do bom pastor é que se deve ir atrás, buscar. Vamos fazer do ano 2018, 2017, o ano de busca da ovelha perdida, o ano de cura da ovelha que está quebrada. Vamos fazer desse ano 2017 o ano da ovelha fortalecida, da ovelha que gera ovelha, da ovelha que gera outra ovelha. Aleluia, aleluia. Vamos fazer desse ano a nossa preocupação, a preocupação de Deus pelo rebanho. Vamos fazer no ano de 2017, 17? Estou atrás, meu tempo para mim está meio perdido. Mas vamos fazer o ano, esse próximo ano, você que está sentado nesse banco, eu que estou aqui na liderança, por enquanto ainda na liderança regional, a minha preocupação pelo rebanho, pela ovelha doente, pela ovelha que está quebrada, pela ovelha que está desviada. Vamos fazer desse próximo ano o ano da restauração, o ano de trazer as ovelhas de volta, o ano de edificar as nossas casas, as nossas famílias. Vamos fazer desse ano o ano de amar mais, o ano de se preocupar mais com as pessoas. Porque a vida, ela é tão curta, ela é tão pequena, ela é tão ínfima. Sonhos são abortados assim da noite para o dia, não. São abortados da noite para o dia. Existe um profeta do islamismo, chama lá, eu li o livro dele, o camarada é muito bom. Ele fala o seguinte, que atrás de uma grande alegria sempre vem uma grande tristeza. Ele fala. Mas seguido de uma grande tristeza, também pode vir uma grande alegria. E essa grande alegria será o dia que eu puder contemplar nas nuvens a volta do meu Senhor Jesus. Aleluia! A vinda desse Jesus foi uma grande tristeza ele ser massacrado, ele ser moído, mas será uma grande alegria a volta. Essa esperança não sai do meu coração.
Essa esperança ninguém tira da minha alma, porque está cravada na minha alma. Aquilo, ninguém, Deus pode trazer à memória, né? O que você acabou de falar, aquilo que nos dá esperança. O que me dá esperança quando eu pegar esse pão, esse cálice, nesta manhã, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. Você pode declarar comigo? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Glória a Deus. Como disse, esse ano não foi tão fácil para ninguém. Mas nós contamos Glória a Deus. com alguém do nosso lado. Glória a Deus. Deus amado. Jesus, Glória a Deus. o bom pastor. Aleluia. Vocês não sabem, talvez você não tenha a memória de ver o pastor Paulo durante a semana. Eu gostaria que vocês pudessem ver um filme de olhar para mim durante a semana. Ver o meu interior durante a semana. Ler os meus pensamentos durante a semana. Essa semana eu tive que chegar diante de Deus e falar: Senhor, se existe uma brasa viva no meu coração, acende essa brasa através do poder do Teu Espírito Santo. Aleluia. Existe tempo que nós precisamos pedir para o Senhor: o Senhor tira a cinza e acende a chama do Teu Espírito na minha vida, para que eu possa continuar com a minha fé. Como disse o Martinho Lutero, dizendo que o justo, quando ele descobriu esse versículo na Bíblia, ele disse: o justo viverá da fé. Quem tem fé vai resistir. Tenha fé, viu? Tenha fé. Tudo vai dar certo para você. Amém. E eu quero fechar agradecendo a Deus por essa comunidade. Graças a Deus. Você que está um ano conosco, você que está meio ano, você que está chegando agora, eu louvo a Deus pela tua vida. Nós vamos fazer esse próximo ano o ano de cuidado pastoral do rebanho do Senhor. Descobrir uma ovelha fraca, Luiz vai atrás. Descobriu uma desviada, Rogério vai atrás. Descobriu uma ovelha doente, chama ela no cantinho e procura curar. Porque quando Jesus voltar, Ele vai ver tudo isso que nós estamos fazendo. Amém? Existe Deus amado. Glória a Deus.